RFI Convida. No programa de hoje, vamos receber a fotógrafa brasileira radicada aqui na França, Rosane de Andrade. Ela publicou recentemente aqui na França um livro chamado Photographie et Exotisme, Regard sur le corps brésilien. Fotografia e exotismo, olhares sobre o corpo brasileiro. Boa tarde, Rosane. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos. Rosane, do que se trata esse seu livro sobre fotografia e exotismo? Bom, começa pelo olhar, né? Olhares sobre o corpo exótico. Olhar de quem? O olhar desse que construiu esse corpo exótico. Eu estou falando neste livro sobre aquele que olha o outro diferente. Seja o outro, nesse caso, é o exótico, porque eu estou falando de um olhar europeu. Esse olhar que construiu o corpo brasileiro como o corpo de todo colonizado. Essa é a minha teoria, de que todo o colonizado foi construído pela imagem europeia. Isso desde quando? Que período que você... A partir do século XIX, que quando a invenção da fotografia aqui na França aconteceu e surgiu, né? A gente sabe que foi aqui. E é por isso que eu vim até... por essa razão, fazer um doutorado aqui. Porque esse livro também é um resultado do meu doutorado sobre a questão deste olhar sobre o diferente. Quem é este diferente? Quem é este outro que foi, vamos dizer, a base da arte do século XIX? Esse exótico que foi exaltado em todos os meios do século XIX, artísticos, que seja os artistas como Picasso, Gauguin, etc. Esse exótico foi exaltado como Josephine Baker, etc, etc. E esse exótico também foi espetáculo. É um exótico que sempre fascinou. O europeu, porque o europeu sempre foi atrás deste outro, aquilo que ele não é. Até hoje, vamos dizer. E o resultado que a gente está vendo hoje. Essa imagem, porque eu falo dessa imagem, ela causou ela fez uma construção deste corpo, e o que eu questiono é exatamente o que nós hoje vamos fazer com essa construção, criada pelo mundo europeu, que não é mais... Esse exótico, o brasileiro não é mais feito para se fazer espetáculos. Acabou. E como que está hoje, então, o olhar? Como é que... em que direção está esse olhar do que era o colonizado, do que era o exótico? Como que é o olhar de volta? Então, essa é uma grande questão, porque como nós nos olhamos? Precisamos começar com isso. Primeiro começamos com nós brasileiros, no caso, nós colonizados. Como nós nos olhamos como exóticos, porque se nós nos olharmos como exóticos, vamos continuar sendo os espetáculos desse sentido que foi colocado, que eu coloco no livro, dessa construção, essa fabricação desta imagem. Porque a mulher brasileira, ela continua em alguns aspectos sendo vista como erótica, exótica, e aí se confunde. Como é que vai fazer para que nós possamos desconstruir? Porque destruir nunca, faz parte da história, não é destruir ou apagar a história, mas é refazê-la, é reconstruí-la. Essa que é a proposta do livro. Como a mulher pode ser simplesmente uma mulher, não ser mulher brasileira, ligada a esse exótico, a esse erótico, essa sensualidade. Podemos ser sensuais, mas não para fazer espetáculo. Essa é a ideia. E como é que você também é fotógrafa? Como é que você utiliza o seu olhar, a fotografia como um instrumento transformador? Bom, eu acho que o olhar, como eu te falei, é a base do meu trabalho. Então, é a base também que foi feito o meu mestrado também há alguns anos atrás, em um livro publicado no Brasil, que é os olhares cruzados entre a antropologia, porque eu também sou antropóloga,
a antropologia e a fotografia. E eu utilizei como base do meu trabalho nesse mestrado, neste livro, Pierre Verger, que foi um fotógrafo que construiu essa imagem da cultura afro-brasileira. Francês que viveu no Que Brasil. francês, que viveu no Brasil como fotógrafo, se radicalizou no Brasil e durante 30 anos, enfim, virou até um babalorixá pela África. Então, é uma figura que se fez no Brasil. O meu lado artístico, ele também passa por aí, por este olhar, como fotógrafa, como antropóloga e como artista, né? Elaborando imagens e refazendo essas imagens. Como é que você trabalha as suas imagens, a sua fotografia? As imagens elas são tiradas, as fotografias tiradas por mim mesma e eu as reconstruo ou não destruo, mas eu construo diferentemente. Quer dizer, eu utilizo técnica mista, eu uso aquarela, eu vou usando várias formas de transformação dessa história captada por essa fotografia. E aí vou usando um pouquinho do rasgar, do colar. É um pouco refazer a história à minha maneira. Como é a função do artista numa sociedade? Né? Se rebelar contra a ordem. O artista é feito para fazer desordem. Ok, obrigada, Rosane de Andrade, que nos deu a honra aqui de participar do nosso programa Eu RF agradeço. Convida. Eu agradeço muito a você, Patrícia, e a rádio. Obrigada.